Olá, povo do bem! A ciência comprova. Você já ouviu uma frase como essa? Pois é. Esses dias eu abri o meu Instagram e tinha lá uma manchete dizendo: a ciência comprova a existência do Gênesis. O que você acha disso quando você vê uma manchete como essa? Bom, o que eu percebo são muitos cristãos, muitos crentes, muitos evangélicos que ficam embebidos com essa frase. Olha, você viu? A ciência comprovou. Olha aí a ciência comprovando os conteúdos da Bíblia. O que você acha disso? É sobre isso que eu quero falar já já, mas antes eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Se inscreva aí. Você sabe que esse não é um canal que eu faço por profissão. Esse é um canal que eu faço quando eu sinto a direção de Deus para trazer uma palavra, e pode olhar que a minha última postagem já faz alguns dias. Então se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo, ative o sininho para você receber aí a comunicação de novos vídeos e que Deus possa abençoar você em nome de Jesus. Pois é, o que você pensa quando você vê aí uma manchete de uma notícia dizendo a ciência comprova tal coisa em relação à Bíblia? Como eu disse, esses dias eu abri o meu Instagram e tinha lá uma manchete dizendo: a ciência comprova a existência do Gênesis. A ciência comprova que o Gênesis não foi uma fantasia, não foi uma alegoria, mas que o Gênesis aconteceu de fato e de verdade. Pois é, eu vejo muitos crentes, muitos cristãos evangélicos, ficando maravilhados com tal notícia, como que se essa notícia fosse fora do comum. Eu quero ler com vocês e eu quero conversar um pouquinho sobre esse texto com vocês, que é o texto de Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao versículo de número 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, mande essas pedras se tornarem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pois é, o que está acontecendo aqui, na verdade, é que antes, no capítulo anterior, no capítulo 3, antes desse fato, desse encontro, desse embate de Jesus Cristo com Satanás, Jesus tinha sido batizado nas águas. E quando Jesus sai das águas, a Bíblia diz que desceu do céu o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e a Bíblia diz também que ouviu-se uma voz que ecoou desde o mais altos céus, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz. Então veja só, o que está acontecendo aqui é que Satanás, ele está colocando em xeque o quanto Jesus crê na palavra de Deus, ou o quanto Jesus precisa a mais do que a própria palavra de Deus para crer no que Deus disse, se é verdade ou não. É isso que está em xeque aqui, O que o diabo está colocando em xeque aqui é a fé de Jesus, é a fidelidade de Jesus, é a crença de Jesus naquilo que o próprio Pai disse, naquilo que o Pai falou. O Pai tinha dito: você é o meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Mas agora, quando Jesus tem uma necessidade física, uma necessidade biológica, que é a necessidade de se alimentar, depois de 40 dias e 40 noites tendo jejuado, o diabo vai colocar em xeque, não é se Jesus é poderoso para transformar pedra em pães. O que o diabo vai colocar em xeque é a palavra de Deus em relação a Jesus e o quanto Jesus depende de um outro artifício, o quanto Jesus depende de uma outra situação para crer naquilo que Deus disse.
Quanto Jesus precisa de uma outra situação para comprovar a fala do próprio Pai. É isso, porque olha o que o diabo disse. Chegando-se a ele o tentador, Satanás, disse: se tu és o Filho de Deus, se tu és aquilo que Deus diz que você é, se tu és aquilo que o Senhor Deus pronunciou em relação a você, mande as pedras tornarem pães e coma e mate a sua fome. Como que dizendo assim, olha, se tu és o Filho de Deus, você não pode passar fome. Se tu és o Filho de Deus, Deus não pode te abandonar agora. Se tu és o Filho de Deus, comprove isso. Comprove como? Mandando aí as pedras se tornarem pães. Então o que está em xeque aqui é o quanto o Senhor Jesus crê naquilo que Deus, o seu Pai, havia testificado, havia dito e havia falado a seu respeito. Pois é, por isso é que eu estou aqui, para dizer a você que eu não preciso da ciência para eu crer que o Gênesis é uma realidade. Eu não preciso da ciência para eu crer na veracidade de um texto bíblico, porque nós, disse o apóstolo Paulo, não vivemos pelo que nós vemos, pelo que nós vimos, pelo que nós enxergamos, melhor dizendo, nós vivemos pela fé. E a fé, ela não é comprovada pelas coisas que a gente vê, pelas coisas que a gente apalpa. A fé, ela é comprovada pela palavra de Deus. Então eu nunca precisei de nenhuma dessas reportagens que diz, olha, a ciência comprovou isso acerca da Bíblia, a ciência comprovou aquilo acerca da Bíblia. Por quê? Porque eu creio na palavra de Deus, independentemente do que a ciência diz ou do que ela vai dizer. Eu creio na palavra de Deus porque ela é a palavra de Deus. Eu não preciso de nenhum outro argumento, de nenhum outro subterfúgio para eu crer que a palavra de Deus é a verdade, entende? Aliás, pelo contrário, a palavra de Deus que deveria comprovar a ciência. A ciência, para ser verdadeira, ela deve ser comprovada pela palavra de Deus, não a palavra de Deus ser comprovada pela ciência. Porque a fé que se vê não é fé. E nós cremos naquilo que nós não enxergamos, que nós não estamos vendo. Cremos porque está na palavra de Deus. Pense assim e viva melhor e tenha um ótimo relacionamento com Deus. Deus abençoe, se inscreva aí no canal, compartilhe o vídeo e que a bênção de Deus seja sobre o seu coração, desde agora e para sempre. Amém.